é questão de maturidade, como chegar a atingir a figura que ele representa e o ideal que você espera dele? Eu entendo a colocação de vocês. Respeitosamente, eu vou guardar essa pergunta e gostaria, Vini, que tu deixasse a ele. Eu vou responder no momento oportuno. Nas duas perguntas anteriores está a minha resposta, mas tenho o meu compromisso de te responder depois que eu conversar com os atletas. Bom dia. Rodrigo Matos, aqui do UOL. Eu vou, infelizmente, ter que insistir na pergunta, Tite, mas abordando sobre o aspecto da questão do Douglas Costa. Quer dizer, no ano passado, você disse que pesou para a não convocação dele uma cusparada que ele deu na época, né? A regra é diferente para o Neymar, por ele ser o maior jogador mais técnico brasileiro? Ou como que se explica para um jogador pesar uma cusparada e para o outro que dá um soco na cara não parece ter esse peso todo na convocação? Rodrigo, tu tiveste o cuidado de ouvir as minhas respostas quando o Quesada conversou comigo e quando o Igor Siqueira fizeram a pergunta? Tu teve cuidado? Então ela está literal que ela possa ser colocada para ti aqui, porque eu a tenho. Porque coerentemente eu a tenho. E quando foi colocado para mim a relação ao Douglas Costa, eu falei que isso não é assunto em que se fale nem por telefone, mas um assunto pessoal. Então tem aqui, o Quesada perguntou, Douglas Costa sofreu uma contusão, uma cusparada no rosto do adversário, tem peso na hora de convocar um jogador? Eu coloquei, por que não foi convocado, essa é a pergunta, pelos dois fatores, lesão e o problema que aconteceu. Ele estava convocado e ele foi como eu conversei com ele pessoalmente. Então, cuidado para a gente ter, sabe, reportar a pessoa que está nos ouvindo de uma forma correta naquilo que aconteceu. Senão a gente manipula a informação e pode jogar situações que elas sejam diferentes. Por isso que eu tomei o cuidado e o Vini me trouxe toda essa letra. Depois, na sequência, Douglas Costa, com ele, se a lesão, por acaso, veio a evitar esse contato direto com ele, sim, assim que ele está lesionado. Então, nem vou falar depois, pessoalmente. Momento de conversa é o momento posterior. Esses foram detalhes, eu não quero deturpar, mas está aqui, se tu quiseres, ela está toda aqui para ti. Você está dizendo que naquela época ele não foi convocado pela lesão, não pela questão. Eu falei pelos dois. Eu não estou eximindo pelos dois. Ele agregou, ele acrescentou, eu não vou retirar a indisciplina da coisa. Só estou colocando à disposição, só tenho cuidado, sim, e essa situação da gente ter as coisas corretas como elas verdadeiramente são. E está aqui a transcrição. Está aqui para vocês. Losetti, por favor. Seguindo, senão, se vocês quiserem ficar nesse embate, a gente fica, o tempo está contando. Então... Não, é só falar para deixar as coisas claras. Senão as interpretações de colocar de uma forma diferente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então há uma equidade, uma igualdade. Aliás, toda a minha passagem enquanto técnico, ela me credencia a falar dessa forma. Bom dia, Tite, aqui no meio. Alexandre Losetti, do Grupo Globo, aqui. Tite, o Thiago Silva passou por uma artroscopia recentemente, faz 12 dias, e eu tenho certeza que vocês estão acompanhando, obviamente, qual é o estado clínico dele. Vocês têm a convicção de que ele vai estar recuperado para a Copa América, ou isso vai ser acompanhado até 30 de maio, que o Edu disse que é o prazo para enviar a lista definitiva? Eu sei que tem um outro prazo para trocar jogadores depois até dia 13, mas aí com lesão comprovada, com exames, enfim. Sobre o Thiago, vocês têm convicção de que ele vai poder jogar ou isso ainda é uma interrogação para vocês? Só vou antecipar o Tite de responder, que seja uma parte da pergunta, né? Nós temos acompanhado diariamente o Thiago Silva, o Dr. Rodrigo Lasmar tem conversado com o Dr. Eric Roland, do Paris Saint-Germain. A equipe do Paris Saint-Germain me enviou relatórios a respeito do Thiago Silva. O prognóstico é que ele se apresente em condições de treinar com o grupo. Agora, nós temos que esperar até a data da apresentação. Tudo pode acontecer, mas o prognóstico é muito favorável. Ele já está correndo em campo,
já está fazendo trabalhos de mudança de direção, então o prognóstico é que ele se apresente no dia 28 de maio conosco, na Granja Comari, já em condições de treinar com o grupo. Não tenho a certeza, porém essas informações, com o nível do atleta, com a qualidade do atleta, fez com que eu o convocasse. Foi. Tite, bom dia, é um prazer falar com você. Marcelino Santana, da Rádio Ativa, aqui. É um prazer falar com você, parabenizar, agradecer ao Vinícius, ao presidente Rogério Caboclo, a você. Vamos falar de futebol, detalhe, Tite. A pressão vai ser muito grande em termos da seleção brasileira. A seleção não vence a Copa América há 12 anos. A Copa América aqui no Brasil, o Brasil nunca perdeu uma Copa América em sede fixa. Perdeu 83 jogos de ida e volta. O detalhe que eu pergunto, o que fazer para mentalizar os jogadores que atuam no Brasil, foram 3 convocados, e da Europa, que o Brasil tem que vencer essa Copa América aqui dentro, porque assim a situação vai ficar difícil, você vai disputar uma eliminatória e vai ter consequência na Copa do Mundo, já que por mais que o presidente Rogério Caboclo tenha garantido você até a Copa, Tite. Bom dia, é um prazer falar com você. Futebol, no seu máximo, ele tem criação, solidez e resultado. Quando esses 3 fatores eles conjugam, tu tem aí o futebol na plenitude. Eu vou dizer, é buscar esses 3 fatores. É ter a criação, é ter um futebol bonito, um futebol de posse de bola, por exemplo, traduzindo em números, que a seleção tem buscado, né, e que ela tem de 60% para mais, com 16, 17 finalizações de média por jogo. Então, ela ser efetiva, traduzir em resultado, e ela ser solidez. Porque se tu criar, mas aí tu olhar para trás, e o adversário pega a bola e te toma um gol, diz assim, tu tira a confiança dela. Quando tu estabelece esses 3 fatores, eles são fundamentais. É isso que a gente vai querer fazer. É retomar uma média da equipe, por exemplo, nas eliminatórias. Em momentos importantes e nos seus melhores momentos no Mundial. É buscar esse... vai te assegurar resultado? Nós vamos estar muito perto dele. Mas segurar resultado eu não tenho. Não tenho como. Não tenho como assegurar. Nem como ser simpático, assim, nós vamos ganhar. E ser... Não tem. Mas desempenho e trabalhar para isso eu tenho a condição de segurar. Com esses 3 fatores que eu te falei. Resultado, beleza, criação e solidez. Paulo Vinícius Coelho, PVC. Tite, eu estou contando no meio-campo 50% de renovação em relação à Copa, né? Com o Arthur, que já tinha trabalhado com você na primeira passagem, mas com Paquetá e Alain, que não tinham sido chamados antes, e 50% no ataque, dos 6 atacantes, David Neres, Everton e Richarlison, que não tinham feito parte do primeiro trabalho, da primeira etapa antes da Copa do Mundo. Dá 50% de renovação no meio-campo e no ataque, mas no meio-campo a gente não tem aquele cara que o Zico, posição ponto de lança. Ontem o Figo disse que a geração do Brasil é pior do que de outras seleções do mundo. Não tem outras seleções do mundo com gerações melhores. A tua dificuldade de fazer essa convocação foi porque a geração é boa ou porque a geração é ruim? Não, PVC, é ele que responda, eu não vou... Não, mas a sua dificuldade. No mérito. O que eu vou te falar em termos específicos é de ter atletas que compõem setores importantes, e o setor de criação é dele, e aí eu cuido bastante, é um desafio meu, e eu falo para a comissão técnica, a formação do meio-campo, porque para mim esse equilíbrio de meio-campo ele vai te dar todo uma mecânica, uma dinâmica para a equipe. Firmino, vocês mesmos colocam, e eu concordo, ele é um 9 que é 10 e que vem articular. Nós temos a composição de Fernandinho, no nível que está jogando, escolhido o volante pelos atletas, eu não sei se foi pela federação também como destaque. Nós temos Casimiro, nós temos o Alain jogando em alto nível já há algum tempo, nós temos o Arthur, né? Nós tínhamos o Renato, que era uma possibilidade real para ter articulação, Coutinho, Paquetá surgindo, presidente queria do Flamengo. Então, tu tem aí uma composição importante, procurar esse ponto de equilíbrio que naquela relação que eu coloquei anterior, da gente busca de criação, solidez e resultado. Mas aí, a comparar as gerações, me parece
no mínimo deselegante. Eu não tenho condição de comparar, é a minha realidade que eu tenho agora.